Bom dia, Kita. Bom dia! Nossa, que gato é esse, hein? Tô nem reconhecendo. E aí, tudo bem? Gente, como é uma exigência, vamos uma chamadinha rápida para ver quem está aí, quem não está. Vamos lá, começando lá pelo A. Amanda, está aí? Amanda. Ana Gabriele. Tô aqui. Arthur. Oba! Bianca. Tô aqui. Aí. Henrico. Henrico está dormindo. Vou botar uma pautinha aqui. Esther. Aqui. Flávia. Oi. Gabriel. Gonçalo. Então, Gabriel não está. Nem o Gonçalo. Opa, Kita. Espera aí. Não, mas você ainda não. Gustavo Faria, tá aí? Tá, né? Laila. Gustavo parece até um astronauta. Laila não tá, não? Lívia. Lucas. Cadê Lucas? Ah, carão bonito aí. Luiz Felipe. Luiz Felipe deve estar apoiando café, né? Falar para ele que ele está virando fazendeiro. Marina. Cadê Marina? Presente. Bota essa carinha aí. Matheus. Matheus não tá, né? Murilo. É bonito. Pode sentar lá no seu computador. Pedro. Presente. Pedro Henrique, né? Buffon. Isso. E o Nunes? Tô aqui, tia. Bonitão. Rafael. Gente, Rafael, hoje eu vou entrar em contato com a família dele. Rafaela. Rânia. Sara Andrade. Eu tô aqui. A Andrade, né? E a Sara Peixoto. Peraí, desculpa. A Sara Andrade tá aí, né? E a Sara Peixoto? Aqui. Então, as duas, tá. Aí, vamos lá, rapidinho. Aline. Tô aqui, Kita. Ana Clara. Bonitona. Ei, Kita. Ana Clara, não? Antônio. Oi, Kita, tô aqui. Presente. Ana Clara, tá, gente? Tô, Kita. Tá. E Antônio? Presente, tô aí. Tá aí também, né, Antônio? Cadê sua cara, Antônio? Tá com saudade dela. Arthur? Tô aqui, professora. Ótimo. Beatriz? Não. Caio? Cassiana? Aqui. Eu ia falar, eu tinha visto Cassiana. Davi? Não está, né? Diego? Eu aqui, Kita. Beleza. Eduardo? Tô aqui, Kita. Henrico nem nessa sala aí tá, né? Eduardo, Tá não, tá na outra. E Eric? Salve, Kita, sua linda. Maravilhoso. Isadora? Eu. Descarado. Júlia? Ei, tô aqui. Tá. Júlia Crosswalk. Não? E Lara? Tô aqui, Kita. Maria Eduarda?
Presente. Ei, Larinha. E Matheus. Celestrini. Tá não? E Pedro. Também não. Pietra. Oi, Kita, tô aqui. Samuel. E Vitor Soares. Tô aqui, Kita. Maria Luísa. Oi, Kita. E o Lourenço? Tô aqui. Ótimo. Meninos, olha só. Hoje, eu queria corrigir com vocês, mas eu não sei se houve aqui, o que aconteceu. Vocês receberam aquela folha que tem atividades sobre verbo transitivo, intransitivo, objeto direto, indireto, vocês receberam? Vocês pegaram aquela folha? Aí, fala para mim, alguém. Eu não lembro, não. Também. Professora, cheguei aqui. Professora, cheguei atrasado. Matheus Dias chegou. Quem é? Matheus Dias. Matheus Dias. Tá. Famoso silêncio. Da turma A, né, Matheus? Tudo bem. Tia Kita, marca pra mim também, que eu também tô atrasada. Quem é? Quem é que falou aí agora, que chegou? Oi, eu, tia, Laila. A Laila. Hein, gente? Mas fala para mim, eu mandei uma folha. Mandou, Kita. Então, e aí eu queria corrigir aquela folha, sabe? Porque daqui a pouco, talvez a gente tenha alguma atividade avaliativa, né? E aí vocês vão ficar na dúvida. Então, quem estiver com a... Ou então a gente podia fazer o seguinte, marcar para aula de quarta-feira, todo mundo com a folhinha na mão, para nós corrigirmos. Eu também vou ficar com a minha na mão, e aí a gente vai corrigir essa folha para tirar dúvida desse tipo de atividade, verbo transitivo, intransitivo, objeto direto, indireto, porque senão depois vocês vão ficar com dúvida e lá na frente a gente vai precisar muito disso, tá bom? Então, marcado para quarta-feira, todo mundo com a atividade, certo? E hoje eu quero que vocês peguem o livro nosso, porque tem uma atividade legal aí, que eu não sei se eu mandei fazer, se não mandei, nós vamos fazer agora, na página 11. Vocês estão com o livro? Abram aí o livro na página 11. O livro 3, Kita? O livro 3. Vocês já pegaram, já? Sim. Flávia, já? Então, página 11. Atividade para a sala. Todo mundo já está com ela? Eu não vou abrir o livro aqui, não, porque senão depois eu vou ter que fechar, depois eu vou ter que abrir, eu vou me perdendo. Tá bom? Podemos começar? Ô, Flávio, o que é isso aí nesse teto? Não foi você que fez bolinha de papel e jogou, não, né? Que colou no teto, não, né, Laila? Não, é um negócio que eu era criança. É aqueles negócios fluorescentes. E eu esqueço de tirar. Eu fico preguiça. É brincadeira, porque os meninos antigamente faziam isso, né? Bolinha e jogavam. Então, vamos lá? Não. Então, vamos começar, tá bom? É uma questão do Enem. Eu quero que vocês prestem bem atenção para a gente fazer juntinho. E, além do mais, eu acho que isso aqui vai ajudar na redação também, para você ter uma ideia. Depois eu falo por quê. Cultivar é um estilo de vida saudável, extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também de problemas como morte súbita e derrame. Significa que manter uma alimentação saudável e praticar atividade física regularmente já reduz, por si só, a chance de desenvolver vários problemas. Além disso, olha essa expressãozinha, além disso, olha a vírgula aí, onde ela fica, né?
É importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e da glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física, fatores que, somados, reduzem as chances de infarto. Exercitar-se nesses casos com acompanhamento médico em moderação é altamente recomendado. Então, vamos lá. As ideias veiculadas nos textos se organizam estabelecendo relações que atuam na construção de sentido. O que significa isso, pessoal? E quando vocês estão escrevendo a redação de vocês, olha a importância de usar, ó. Além disso, também, tá vendo? São palavrinhas que ajudam a articulação do texto. E aí ele disse, a esse respeito, identifica-se no fragmento que a expressão, além disso, marca uma sequência de ideias, o conectivo, mas também inicia uma oração que exprime a ideia de contraste, o termo como, em como morte súbita e derrame, introduz uma generalização, o termo também exprime uma justificativa, e o termo fatores retoma coesivamente níveis de colesterol e de glicose no sangue. Qual a alternativa? Vai lá, Flávia. Maria Luísa. Murilo, qual é a alternativa? A. Vocês concordam com o Murilo? Vitor, concorda? Sim. Com o Murilo? Tudo bem? Concorda, Esther? Sim. Sim, muito bem. É a letra A, né? Porque, por exemplo, mas também é uma ideia de soma e não de contraste, né? Ele é bonito, mas também inteligente. Então, ó, letra A. Isso. Agora, 2. Vamos lá. Essa está tranquila também. Em uma entrevista, Ferreira Goulart, ao ser perguntado, você começou estudando gramática? Não com ironia. Tá vendo? Desculpa. Você começou estudando gramática. É preciso isso para escrever bem? Responde. Então, ele responde, né? Não, com ironia. E nem é preciso saber português. É ler os jornais e ver TV para perceber. Outro dia eu ouvi 500 milhões de pessoas. Eles não sabem que 500 é uma palavra masculina. Confundem este com esse. Esse programa que estão vendo, para eles, é tudo a mesma coisa. Eles ignoram que as palavras têm sentido preciso e para escrever bem é preciso saber o significado, as relações entre elas, quais se combinam, como convivem. Para isso é preciso ter lido algo. Considerando o trecho transcrito na entrevista, explico. A alteração ocorrida na resposta do entrevistado com o acréscimo da expressão entre parênteses, com ironia. Quando ele disse, ó, o cara perguntou para ele, você começou estudando gramática, é preciso isso para escrever bem? Ferreira Goulart, gente, é um escritor, é um poeta da geração de 50, ele começa em 50, mas se estende, né? Até lá para a geração de 80, muito bom, por sinal. E aí, quando o entrevistador perguntou para ele, é preciso saber gramática para escrever bem? Ele responde, ele fala assim, não, com ironia, né? Olha a ironia, com ironia entre parênteses aí. Quando ele responde esse não, ironicamente, o que é que ele quis dizer com isso? Vai, ó, alteração ocorrida na resposta do entrevistado com acréscimo da expressão entre parênteses, com ironia. O que ele quis dizer? Por quê? O que significa? Ele falou não com ironia. O que significa isso? Ele concorda que não precisa saber de gramática para escrever bem, ou ele acha que saber gramática é uma besteira, não precisa nada, basta ler os jornais que você vai escrever bem? O que vocês acham?
Flávia, responde para mim. Mateus. O que significa? Ele fala não, ironicamente. O que significa isso? Precisa ou não saber gramática para escrever bem? Se ele fala Precisa. ironicamente, precisa saber. Isso aí. Eu ia falar isso. Isso. Ah, que bom. Então, olha, quando ele fala, ó, não, com ironia. Então, significa que para o autor escrever bem, para escrever bem, tem que ter conhecimento de gramática, né? Preciso saber português. Porque senão você vai acabar escrevendo do jeito que você acha que é, a gente fomos, né? Hoje tem menos gente, e por aí tudo bem. Mas quando você conhece as regras gramaticais, você vai procurar buscar a palavra certa, no conteúdo certo, para poder escrever bem, né? Então, esse não, acompanhado da palavra com ironia, significa que o autor considera necessário, né, saber português. Agora, B, a regra que os falantes utilizam quando dizem 500 milhões de pessoas. Por que as pessoas... Por que muita gente fala assim, 500 milhões de pessoas? O que vocês acham? Por que eles usaram 500 e não 500? Porque eles querem concordar com pessoas? Muito bem, Esther. Porque eles estão concordando 500 com a palavra pessoas, né? A mesma coisa quando as pessoas falam, esse ano deu menos... Este ano deu menos laranjas, né? Quando ele fala menos laranja, significa que ele está concordando com laranja, né? Ele não sabe que a palavra é invariável. Então, tudo bem, 500 milhões de pessoas, ele está concordando 500 com pessoas. 3. Apesar de ser consideradas erradas construções como no segundo turno nós conversa, a gente fomos, subiu os preços, obedecem à regra de concordância sistemática, característica principalmente de dialetos de pouco prestígio social. Então, quem fala desse jeito desconsideram as regras, né? E essa forma de falar tem pouco prestígio social, por quê? Se você fala errado, as pessoas já começam a desacreditar em você, né? O trecho a seguir, extraído de um editorial, então, portanto, representativo da modalidade culta, porque tudo que nós escrevemos tem, né, ou nós temos de usar as regras, contém uma construção que é um erro de concordância. Vamos ver qual é o erro. Quero alguém falando para mim. Pode-se argumentar, é certo, que eram previsíveis os percalços que enfrentariam qualquer programa de estabilização. Será qual é o erro, hein? Qual é o erro? Ninguém descobriu ainda? Kita, o que é percalços? São os problemas da vida. Aqui, ó, quando eu falo assim, ó, pode-se argumentar, é certo, que eram possíveis alguns problemas, certo? Alguns obstáculos que enfrentariam qualquer programa de estabilização necessário no Brasil. Hoje, por exemplo, quais são os percalços, né? Qual é a coronavírus, né? Ou os problemas dos hospitais. Então, percalços são problemas.
Qual será o erro que nós temos aqui de concordância? Vamos devagarinho. É certo que eram previsíveis os percalços. Eram, está certo ou está errado? Seria era? Mas aí, qual é o sujeito desse eram aí? Os percalços eram previsíveis, não está certo? Os percalços eram previsíveis. Então, eram está concordando com percalços, está certo? Que enfrentariam qualquer programa de estabilização. Enfrentariam. Esse verbo faz parte de qual sujeito? Qualquer programa de estabilização? Isso aí, qualquer programa de estabilização. Então, ó, qualquer programa de estabilização está no singular, então esse verbo deveria estar concordando com ele. Então, não poderia ser enfrentariam, e sim enfrentaria, tá? Então, a concordância está errada aqui, porque deveria ser enfrentaria. Olha, por exemplo, se vocês forem fazer uma atividade avaliativa, que tiver uma questão nesse modelo, vocês vão olhar o verbo, igual eu fiz com vocês. Eram. Está concordando com quem? Com percalço. Agora, enfrentariam, está concordando com quem? Com programa, então não poderia estar no plural. Gente, eu vi aqui, ó, deixa eu só perguntar aqui uma coisinha. A Isadora, seu microfone agora está funcionando? Que ela está dizendo, meu microfone não funciona. Isadora, será que ela já foi? A Laila, eu já coloquei a presença. O Gustavo está aí. O Lucas está aí. Ó, a Júlia, você disse que é aluna nova e não recebeu a folha. Olha bem, na aula de hoje, se você for lá no nos alunos book, eu imaginei que alguns alunos não tivessem a folha, aí eu coloquei novamente em anexo, tá, Júlia? Quem não pegou ainda, está lá essa folha para quarta-feira. Ela já está lá em alunos book, que eu coloquei ontem à noite, tá bom? Já era tarde, acho que mais de 10 horas, talvez vocês não tenham visto. Aí, o Lucas falou, eu ainda não peguei o livro, né? Nem o Lucas, nem o Lorenzo. Então, Oi, tia, eu também não peguei o livro, não. Também não? Quem é de Eu também não não pegou, né? Então, olha só, gente, como eu não sabia disso, olha que menino bonito, gente, olha só. Como eu não sabia, por isso, como eu estava vendo aqui o recadinho dos meninos, eu estou corrigindo devagarinho, mas eu vou parar aqui, só vou terminar essa página, e aí eu não vou mais continuar no livro, porque para não atrapalhar vocês, tá? Mas para a gente não quebrar, aí eu vou terminar essas duas, mas estão prestando atenção, que aí vocês vão... Peraí, é show? É uma live isso aqui? É uma live? Estou vendo. Então, veja bem. Por isso que eu estou corrigindo devagarinho, tá bom? Só mais essas duas aqui, e só terminando essa página, e eu vou explicar a matéria, que aí vocês vão entender, tá bom? Então, vamos lá, o gato, continuando aí, para de dançar, pega seu livro aí para a gente começar. Bom, letra B, né? Lendo atentamente o texto, você descobriria que existe uma explicação para esse erro. Qual é? Então, por que ele colocou enfrentariam e não enfrentaria, Mateus? Mateus não, é o Diego, eu sempre confundo os meninos, eu nunca consigo saber quem é Diego. É o Vitor. Vitor, por que ele colocou enfrentariam e não enfrentaria? Você acha que é por quê? Fala. Te falar que eu não faço a mínima ideia aqui. Tem que ser cachorro. Por que será, hein? Quem é que vai, Rani? Por que será que ele colocou enfrentariam e não enfrentaria? Eu não tô com o livro, eu não sei. Desculpa.
Eduardo, você que está aí dançando, por que ele não colocou enfrentaria? Alguém quer responder? Eu. Fala, Eu acho que é porque o enfrentariam está concordando com previsíveis. Isso, porque ele achou que o sujeito eram previsíveis os percalços, né? Percalços. Então, você vê que ele achou que o enfrentaria estava concordando com previsíveis percalços, quando, na verdade, está concordando com programa, né? Ele é o sujeito, ele é o verbo de, enfrentariam qualquer programa, ou seja, enfrentariam, qualquer programa de estabilização enfrentaria, não é? Então, ele fez essa concordância porque achava que era com previsíveis percalços. Tudo bem. Reescreva o trecho de forma adequada à modalidade escrita. Como nós falamos, pode-se argumentar, é certo, que eram previsíveis os percalços que qualquer programa de estabilização enfrentaria. Tá? Então, qualquer programa enfrentaria. Posso seguir? Agora, essas duas últimas e a gente para nele, tá bom? Preste bem atenção ao título. Lei proíbe trotes nas universidades de São Paulo. Lei proíbe trotes nas universidades de São Paulo. Veto vale para instituições públicas, incluindo escolas de ensino médio e cursos técnicos no Estado. Uma das marcas do ingresso, agora vem a matéria, uma das marcas do ingresso em uma instituição de ensino, o trote pode ser banido definitivamente de uma parte do ensino de São Paulo. Lei promulgada pela Assembleia Legislativa proíbe a iniciativa em toda a rede pública e prevê a expulsão dos alunos que atuarem na iniciativa. Em caso de participação ou conivência de servidores, incluindo professores, a punição será a exoneração. Bom, todo mundo sabe o que é trote, né? Quando, se Deus quiser, daqui a 2 anos vocês chegarem à universidade, 3 anos, é aquilo que os veteranos fazem com os calouros, dá um banho de tinta, pai dá dinheiro, faz um monte de coisa com você, Arão, né? Sabendo que a seleção se dá no eixo paradigmático, lembram quem faltou a aula naquele dia? A relação de palavras, ela se dá em 2 eixos, a combinação, né? Pode se dar no eixo paradigmático ou sintagmático. Então, no eixo paradigmático é quando você faz a seleção. Olha, nós temos 2 tipos de relação, a seleção e a combinação, revisando a matéria, para quem faltou. Seleção e combinação. A seleção é quando se dá no eixo paradigmático, é quando você, para evitar a repetição, evitar problema de coesão no texto, você fica procurando palavras que tenham o mesmo sentido. Ou seja, palavras sinônimas. Eu não gosto de usar sinônimo, porque eu falo que não existe um sinônimo perfeito, né? Mas palavras que têm o mesmo sentido. Então, esse é o eixo paradigmático, quando as palavras têm o mesmo, você usa, busca. Então, você quer escrever a palavra homem, já escreveu. Eu não posso mais repetir a palavra homem, então eu uso indivíduo, ser humano, tá vendo? Então, isso que é eixo paradigmático, quando você usa, seleciona a palavra que tem o mesmo sentido. Então, olha, sabendo que a seleção se dá no eixo paradigmático, em que termos equivalentes podem ser substituídos entre si, aponte na notícia casos em que são empregados diferentes nomes ou expressões para designar o espaço onde será aplicada a lei. Então, que palavras pertencem ao eixo paradigmático? Ou seja, nessa notícia, quais palavras foram usadas para não ficar repetindo a mesma palavra?
Vou dar a primeira. Universidade de São Paulo, não é lá que vai ser aplicada a lei? Então, Universidade de São Paulo. Depois ele não ficou repetindo universidade. Que outra palavra tem o mesmo sentido aí de universidade? Vamos lá. Instituição de ensino. Instituição de ensino, muito bem. Onde mais? Que também vai ser, é só você pensar, vai ser aplicada a lei. Onde mais? Rede pública. Rede pública, toda rede pública. Tem mais uma. Instituições públicas? Instituições públicas. Está aqui em cima também. Tem mais uma. Servidores. Não, aí os servidores não, porque aí já faz parte de gente, né? Nós vamos pensar que é aquela parte, Caio, que fala de escola. É do trote? ensino de São Paulo? Isso, parte do ensino de São Paulo. Então, nós temos aí, pode até destacar, universidades, na linha de baixo, instituições públicas, depois no texto, instituição de ensino, na terceira linha, parte do ensino de São Paulo, e depois na quinta linha, rede pública. Tá vendo? Isso é que nós chamamos, quem faltou aula segunda-feira passada, isso é que nós chamamos de eixo paradigmático, tá vendo? Uma palavra sendo substituída por outras palavras do mesmo sentido. Agora, no eixo sintagmático, que aí já é a combinação, lembra, nós temos dois tipos de relação, por combinação e por seleção. Na seleção é quando você seleciona palavras que têm o mesmo sentido. Na combinação é quando você altera a posição das palavras. Por exemplo, se eu falar bem assim, o homem saiu correndo, né? Essa é a ordem correta. Homem, sujeito, saiu o verbo, saiu correndo, né? O predicado. Aí, se eu altero, eu falo, correndo, saiu o homem. Eu alterei a posição. Isso que nós chamamos de combinação e que se dá pelo eixo sintagmático. Aí, agora, a nossa pergunta. No eixo sintagmático, a combinação e a posição dos termos pode direcionar o foco em uma outra ideia. Daí o perigo que eu falo com vocês na redação, quando vocês estiverem escrevendo, não fique inventando moda, colocar primeiro o verbo, depois o sujeito, porque você pode mudar o foco do assunto, daquilo que você quer falar, tá bom? Coloque sempre na ordem direta, né? Então, qual é o foco no título da notícia? Qual é, assim, a ideia principal no foco desculpa, minha pergunta. Qual é a ideia principal no título da notícia? O foco está sendo... Qual é a palavra mais forte aí? O título é Lei proíbe trotes nas universidades de São Paulo. Parece que a matéria vai ser sobre o quê? Sobre a proibição de trotes nas universidades? Tá, vamos ver. Mais alguém aí? Vai lá, isso aí, Aline. Mas nós temos, acho que, uma coisinha para ficar mais claro. Vamos lá. Que palavra que vocês acham? Eu poderia pegar uma palavra para dizer o foco do título está nesta palavra. É trotes, não. É Tá. trotes a palavra? Vamos ver. Será que é trotes? Proíbe? Eu acho que é proibir. Proibir? Mas o que proíbe? Trotes. Proíbe. Lei? É a lei? Lei. Acho que é lei. É a palavra. Tá, então, alguém está falando. Ah, eu perdi quem foi. Júlia? Júlia que está aí. Júlia, você acha que é qual palavra, Júlia? Eu acho que é lei. Você acha que é lei. É isso aí, gente. Quando a gente vê a matéria, ó, lei proíbe trotes nas universidades de São Paulo. Então, dá a impressão é que ele vai falar
da lei. Qual é a lei, né? Tá. Então, o foco está na palavra lei. Aí ele pergunta depois. Então, qual é o foco no título? Qual é o foco no título da notícia? É a lei que proíbe, né? Agora, qual é o foco na primeira frase da notícia? Eu vou ler devagarinho, vocês vão me acompanhar. Então, qual é o foco na primeira frase da notícia? Uma das marcas do ingresso em uma instituição de ensino, o trote pode ser banido definitivamente de uma parte de ensino de São Paulo. Então, essa aqui é a primeira parte, né? E aqui, o foco está em quem? Qual é a palavra? Lá em cima a gente viu que... Trote. Trote, tá vendo? Isso aí, ó. Você viu que no título é lei, né? E agora, aqui embaixo, nós já vemos que quando você começa a ler, já não tem mais nem palavra, então. Uma das marcas do ingresso em uma instituição de ensino, o trote pode ser banido definitivamente de uma parte, viu? Aqui eles dão ênfase à palavra trote. Então, na redação, por exemplo, qual dos dois seria o tema? Seria lei ou seria trote? Viu o perigo de quando a gente muda? Né? Aqui em cima eu poderia falar, né? O trote nas universidades será proibido por lei. Aí a gente sabia que era trote. Aqui ficaria do mesmo jeito. Mas se ele quisesse dar ênfase na lei, então ele tem que falar a lei, cadê? Está aqui embaixo, né? A Assembleia Legislativa promulgou a lei que proíbe o trote. Está vendo? Então, esse é o perigo de a gente ficar invertendo as coisas e mudar o foco. Mudar do título, ou mudar do tema mesmo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, tá bom? Então, isso aí. Qual é o foco do título? É lei. O foco da primeira notícia, da primeira frase é trote, tá bom? Então, a gente para aqui com o livro e quarta-feira eu quero que vocês tragam aqui, venham com a folhinha para a gente corrigir a atividade. Vocês vão fazer atividade em casa, fazer atividade hoje, né, amanhã, na hora que vocês quiserem, e trazer a folhinha para quarta-feira, que nós vamos fazer a correção dela, porque ali todo mundo vai ter. E aí, o próximo capítulo nosso, depois eu vou passar a atividade dessa aqui também, né? Eu já passei para vocês a fazer a atividade proposta. Marina, Flávia, Júlia, Caio. Já, você colocou hoje pra gente no e-book. Ah, tá. Então vocês vão fazer, não façam no livro não, tá? Faz lá no portal, que aí depois eu olho quem fez e quem não fez. Estou só de olho em vocês. E o nosso próximo assunto é morfossintaxe. Não vou pegar o livro, porque eu sei que tem meninos que não tem, mas eu vou falar e depois, na próxima aula, eu trago slide. Se bem que quarta-feira eu vou só corrigir a tarefa e não vou dar gramática, não. Tá? Vou dar ou literatura ou interpretação, para a gente não ficar adiantado em uma e atrasado em outra. Mas só para a gente iniciar. E sabe o que é morfossintaxe? Morfossintaxe é constituído de duas palavras. Quais são as palavras, Eduardo? Matheus. Matheus Dias. Morfossintaxe. Quais palavras que constituem essa palavra? Foi embora, Matheus? A minha live caiu aqui agora. Eu tô no quarto, não tem internet. Não, vou falar. Fala. Morfossintaxe. Morfo vem de morfologia e sintaxe vem de sintática. Então, quando a gente pega morfossintaxe, nós vamos estudar
as classes de palavra, morfologia é a parte da gramática que estuda as classes gramaticais e a estrutura das palavras. Nós já estudamos, né? Então, nós vamos estudar classe de palavras. Quem se lembra quais são as classes de palavras? Vai lá. Uma classe. Nós temos 10. Deixa de miséria. Temos 10. Fala uma. Uma classe. Substantivo. Substantivo. Verbo. Adjetivo, advérbio. Artigo. Menino. Pronome. Isso aí. Numeral. Numeral, então isso aqui. Preposição. Substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, isso então mais. Advérbio. Advérbio, só falta Preposição. Preposição. Interjeição. Conjunção. Pronto, falaram. Conjunção também. Muito bem, as 10 classes são essas. Então, quando você estuda essas classes, você está estudando morfologia, viu, Lucas? Quando você estuda essas 10 classes, você está estudando morfologia. Aí, por exemplo, eu falo, a casa de Maria é bonita. Casa pertence a que classe gramatical, Lucas? Substantivo. Substantivo, muito bem. Então, casa é um substantivo. Aí eu falo, olha bem a frase, hein? A casa de Maria é bonita. Casa é substantivo, mas aí eu te pergunto, casa nessa frase exerce a função de quê? Sujeito. Muito bem. Então, casa é o sujeito da frase, tá vendo? É o núcleo do sujeito, né? Então, quando eu classifico como sujeito, eu estou trabalhando com a sintaxe. Então, vamos entender? Morfologia estuda a classe de palavra. Então, ó, casa é substantivo em qualquer lugar. É igual se eu falar quita. Eu vou ser quita em qualquer lugar. Caio vai ser Caio em qualquer lugar. Marina, Mateus, Lucas, Júlia. Serão essas pessoas em qualquer lugar. Agora, eu falo, nesse minuto, Marina, Mateus, Lucas, Júlia, Caio, são alunos. São alunos, estão assistindo aula. Daqui a pouco a gente desliga isso, você vai lá conversar com sua mãe, você não vai ser mais aluno, você vai ser o quê? Filho. Tá vendo? Vocês começam a bater papo aí entre vocês já não serão nem alunos, nem filhos, serão colegas, serão amigos. Isso é sintaxe. Então, toda vez que você estuda a classe da palavra isoladamente, você está estudando morfologia. Quando você estuda a palavra dentro de um contexto, ali, né, a posição que ela ocupa, ó, a casa é bonita, sujeito. Gostei da casa, objeto indireto. Comprei a casa, objeto direto. Tenho necessidade da casa, complemento nominal. Viu? Então, isso que nós vamos estudar na próxima aula nossa. Essa é a morfossintaxe. Então, olha, para quarta-feira, a folhinha corrigida. E aí eu vou, como eu sei que os meninos não têm livro, aí eu vou trabalhar com isso lá. Tá bom? Fiquem com Deus. Um beijão para vocês. Até não sei quando. Tudo bem? Vocês querem perguntar alguma coisa? Certinho? Então tá. Então agora nós vamos embora, tá bom? Tchau. Tchau, Kita. Daqui a pouquinho tem mais aula. Beijo para vocês. Tchau, Kita. Beijo. Tchau, beijo. Tchau. Tchau. Tchau, Kita. Tchau, Lara. Que carinha de sono, hein, Lara? É isso aí. Tchau. Esse jacarezão, tô com medo dele, hein, Caio?